Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela graça e pela palavra de Deus. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por toda a tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu favor, pelo Senhor, ó Deus, nos fortalecer e ter nos colocado de pé. Te louvamos pela noite, te louvamos pela sua ação sobrenatural sobre nós, pelo Senhor, ó Deus, estar conosco. Agradecemos ao Senhor pela vestimenta, pela alimentação, pelo trabalho, intercedemos uns pelos outros, aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão, Senhor, descansar, que o Senhor possa estar com os teus filhos, os ajudando, os aprimorando. Deus, venha abençoar o dia de cada um, venha sustentar a cada vida, venha abençoar, Senhor, as nossas atividades, tudo aquilo que for acontecer, Senhor, que o Senhor possa estar conosco, nos auxiliando em toda a verdade. Pai, abençoe, Senhor, aqueles que estão enfermos, abençoe aqueles que estão à procura do trabalho. Ó Deus, venha abrir a porta, venha, Senhor, repreender todo o mal, toda ação do inimigo, toda a fúria, ó Deus, de Satanás, e venha dar paz e tranquilidade aos teus filhos. Neste momento, Senhor, nós vamos fazer o uso da tua palavra, e o nosso desejo é aprender, nosso desejo, Senhor, é crescer na palavra. Então nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo de número 2 do profeta Samuel, seu primeiro livro. Eu quero destacar a partir do versículo de número 12. Diz o texto: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeia, e na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho que sua mãe lhe fazia, uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana, sua mulher, e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, homem contra o Senhor,
quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com os homens, como também para com o Senhor. O capítulo de número 2 do livro do profeta Samuel vai retratar a diferença entre os jovens Ofni e Finéias e Samuel. Neste capítulo, nós conseguimos ver que Samuel ele já estava se desenvolvendo, crescendo, e a sua mãe Ana, que tanto orou por ele, ainda continuava a cuidar dele, a auxiliá-lo, a orientá-lo e também, principalmente, cuidar da parte da vestimenta dele, onde nós vimos. O capítulo de número 2 também ressalta que existiam os filhos de Eli, e estes eram jovens perversos. Os pecados registrados por eles foram estes. Primeiro, eles tomavam o sacrifício de qualquer forma. Na lei de Levítico, era necessário fazer esse procedimento da forma mais temerosa possível. E estes jovens, eles já estavam escolhendo aquilo que iria comer, tendo em vista que Levítico diz que aquilo que saísse seria para o sustento deles. Mas estes jovens já estavam escolhendo. Então Deus começou a se desagradar deles. O segundo pecado que eles apresentam é a falta de reverência ao seu pai. O seu pai fala com eles e eles não ouvem o que o seu pai está a falar. O seu pai conversa com eles, dizendo: olha, a fama de vocês está terrível, está todo mundo falando mal de vocês, porque vocês não estão fazendo um bom trabalho na casa de Deus, não estão sendo sacerdotes verdadeiros, vocês estão sendo oportunistas, vocês estão pedindo coisas que não têm. E então, eles não ouvem a voz do seu pai. E o terceiro pecado, que era o pecado que mais colocava eles nesta posição de serem julgados por Deus, é justamente eles se deitarem com as mulheres. Por quê? Porque o texto apresenta isto mostrando a prostituição que eles estavam fazendo. E o lugar aonde eles se deitavam era na porta de Jerusalém. Então nós vemos uma queda moral destes dois jovens muito grande. Eles estavam na igreja, no templo, servindo a Deus, mas estavam totalmente envolvidos com as coisas exteriores, com aquilo que é passageiro. Eles estavam envolvidos com a prostituição e eles estavam envolvidos com a ação de comer muito, de estar insatisfeito. E a visão deles era apenas essa, de ter satisfação. Por isso eles comiam e por isso eles se prostituíam e por isso eles não ouviam a voz do seu pai, porque eles estavam dentro deste processo de satisfação. O que importa é ser satisfeito. E o texto então apresenta algo muito interessante que está no versículo 21, que nós fizemos a leitura, dizendo que o Senhor os queria matar. Olha que coisa interessante nós temos aqui. Estes dois jovens, eles são sacerdotes, e o que eles estão fazendo está provocando a Deus. E Deus está agora desejando tirar eles
do domínio sacerdotal. Nesse período da lei, nós vemos Deus agindo assim para trazer reverência e temor e santidade. É interessante porque muitas das vezes nós pensamos que Deus não faz estas coisas, mas observe que nós temos inúmeros textos aonde Deus ele tira pessoas do governo, ele arranca pessoas de tais posições porque tais pessoas estão trazendo vergonha, trazendo maldição, trazendo pensamentos de que Deus ele não é santo, trazendo uma visão distorcida de Deus. Ofni e Finéias estão destruindo a imagem de Deus. Por quê? Porque o sacerdote, ele representava Deus, ele era o representador de Deus na terra. Então, quando eles agiam desta forma, de forma a prevaricar contra Deus, Deus então se irou muito, a tal ponto de então estar tirando eles do mandato sacerdotal, tirando a vida deles, o texto apresenta. É interessante porque quando observamos alguns versículos anteriores no próprio cântico de Ana, Ana vai declarar desta forma, dizendo: o Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Deus, ele então estava desejando matar Ofni e Finéias pelo nível de transgressão. Muitos vão dizer, mas isso é no Velho Testamento. Mas e o caso de Ananias e Safira, que é registrado justamente no Novo Testamento? Quando estes casal, eles vão tentar enganar o apóstolo Pedro. Diz o texto em Atos dos Apóstolos que quando o homem ali, o casal, foi levar a oferta para Pedro, enganando, diz o texto, que ele caiu morto. Depois a sua esposa chegou tentando enganar e também caiu morta. Veja que este caso, Ananias e Safira, está no Novo Testamento, evidenciando o que Apocalipse descreve. Eu, o Senhor, não mudo. Descrevendo o que Hebreus também descreve. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto então mostra que Deus é um Deus de zelo, um Deus de preocupação com a sua obra. E Deus não deixa ninguém, observe isto, Deus não deixa ninguém zombar da sua obra, tirar sarro da sua obra, estar em posição de afrontar a Deus. Por isso, o próprio Eli está tentando convencer os seus filhos, dizendo: olha, quem luta contra o homem é julgado pelo homem, mas quem combate contra Deus, quem pode estar na posição de advogado em defesa de vocês contra Deus? Ninguém. Eli então já estava entendendo que se os seus filhos continuassem naquele processo em que eles estavam, eles pagariam um alto preço, e como de fato pagaram. Eles pagaram este preço com a própria vida. E isso fica então registrado, porque a partir do versículo 27 até o versículo 36, nós vamos ver que foi feito uma profecia contra a casa de Eli. E diz o texto no versículo 34, olha só: e isto te será por sinal, a saber o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Deus fala com Eli através
de um profeta, de um homem, evidenciando o que estava acontecendo. Eu vou tirar Ofni e Finéias da minha presença, do meu templo, porque eles não me servem, mas estão levando isto para agradar o próprio ventre, para agradar as próprias satisfações, então eu vou tirar eles da minha presença. Isto é um tanto quanto assustador, mas é a Bíblia Sagrada. Isto então evidencia o que para nós? Isto evidencia que nós servimos um Deus zeloso, um Deus que tem zelo pela sua obra, um Deus que tem zelo pelo seu nome. Então, todo temor e toda obediência possível que nós venhamos a ter deve ser considerado pouca diante deste Deus que quer temor, obediência, sinceridade, que quer compromisso conosco. Enquanto Ofni e Finéias estavam sendo tirados, Deus estava levantando Samuel. Porque a história sempre apresenta assim. Enquanto uma geração é pecadora e descredibiliza Deus, não tem a centralidade total no Senhor, enquanto esta geração ela está saindo, Deus vem levantando sempre uma nova geração de Samuel, que são pessoas que estão no templo, que estão crescendo, que estão avançando. Diz o versículo 26, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Ele começou a ser agradável. Deus foi dando graça para ele e ele foi se tornando um jovem influente. E isto então nos ensina que nós devemos ter a posição de Samuel. Samuel está na posição da pureza, na posição de servir ao Senhor, de crescer em Deus, de querer saber mais de Deus. Ele está sendo esta geração. Nesse capítulo, então, nós conseguimos observar as duas gerações que estão. A de Ofni e Finéias, que é uma geração que passa, porque não serve a Deus genuinamente, mas tem a geração de Samuel, uma geração que quer agradar a Deus, que quer engrandecer o nome do Senhor e que quer servir a Ele com todo o coração, com toda a força e com toda a alma. E Deus então vai levantando Samuel, e Samuel ele está já a ensinar a palavra, ele está a conduzir algumas ações dentro do templo, porque Deus estava o preparando. Diante então desse texto sagrado, eu quero aqui fazer 3 aplicações práticas do capítulo de número 2 de 1 Samuel. Primeiro, devemos entender que nós servimos um Deus todo-poderoso e que ser crente, servir ao Senhor, não é uma brincadeira. Nós servimos um Deus que Ele paga e retribui aquilo que nós plantamos. Ofni e Finéias não foram julgados e condenados por uma questão fútil, não. Ofni e Finéias fizeram anos de sacrifícios errados diante do Senhor. Ofni e Finéias, durante anos, optaram por não ouvir a voz do seu pai Eli. Ofni e Finéias, por anos, optaram por fazer aquilo que satisfazesse o ventre deles. E então, em determinado momento, a conta chegou para eles e eles pagaram o preço. Eles pagaram um alto preço. Por quê? Porque existe sim esta responsabilidade. Aquele que está a servir a Deus deve servir a Deus com toda a integridade, principalmente se existe alguma posição, seja na igreja, seja de influência, você deve respeitar ao Senhor constantemente. Aquilo que fazemos em vida, nós vamos colher isto. E Ofni e Finéias, infelizmente, a Bíblia registra eles não como exemplos a serem seguidos,
mas exemplos a não seguir. Ofni e Finéias são a geração que leva a Deus na brincadeira e perece. Então, se nós desejamos vencer e estar a salvo, devemos fazer ao contrário de Ofni e Finéias. Devemos levar tudo na mais seriedade, entendendo que estamos fazendo algo para Deus, servindo a Deus, e que tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque se fizermos ao contrário, às vezes não vamos morrer em uma morte física como Ofni e Finéias, mas a pior morte que existe, que é a morte espiritual, a segunda morte. Ofni e Finéias são uma figura daquilo que acontece com a desobediência. Eles desobedeceram e eles então morreram. Nós, se obedecermos, vamos viver, mas se desobedecermos, o nosso fim é morte. Às vezes não física, mas espiritual. E esta é tão terrível quanto o que aconteceu com Ofni e com Finéias. A segunda lição que nós encontramos é a ação de Samuel, crescer diante do Senhor. Devemos crescer diante de Deus, aprender, desenvolver, avançar no conhecimento. Samuel, ele veio trazido pela sua mãe Ana e pelo seu pai Eucana, e ele está a aprender, a se desenvolver, e ele vai então criando habilidades, e diz no versículo 18 ao 26 que ele ia crescendo e se fazendo agradável. Nós devemos ter esta preocupação se estamos crescendo diante da presença do nosso Deus e também das pessoas, que possamos crescer então como Samuel e se desenvolver. E a terceira lição que nós encontramos aqui, que está no versículo 27 ao 36, é o julgamento da casa de Eli. Veja só e entenda, Deus não permite que o culpado passe por inocente. Tudo aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. Ele vai colher. Que possamos então aprender com os erros de Ofni, Finéias e Eli e aprender com os acertos de Samuel e viver então esta dimensão de obediência. O capítulo 2 de 1 Samuel fala sobre a obediência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor continue conosco durante este dia, em todas as nossas atividades, para a honra e para a glória do Teu nome. Somos carentes e dependentes do Senhor. Seja conosco, nos fortaleça, nos instrua, nos capacite. Nós te amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado e até o próximo vídeo, querendo Deus.